Oi, pessoal! Em nossa aula de hoje, iremos estudar alguns conceitos que são utilizados quando a gente fala em genética, tá? Então, precisamos saber as diferenças entre DNA, cromossomo, gene, o que cada um faz e do que cada um é formado. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que significa a palavra genética? Então, a genética é uma área dentro da biologia que estuda como que as características dos indivíduos elas são definidas e como que essas características são transmitidas para os descendentes, né, de uma geração para outra. Então, isso seria a genética. Quando estudamos a genética, então iremos estudar os genes. Então, genética vem de gene. Essas características que eu estou falando aqui são todas comandadas pelos genes. Mas precisamos saber o que é gene. Então, nas nossas células, todas as células do seu corpo, lá trilhões de células do seu corpo, lá dentro do núcleo existe o que a gente chama de material genético. O material genético, às vezes a gente fala assim, é o DNA. Mas o que é o DNA? Bom, a sigla DNA significa ácido desoxirribonucleico. É a sigla em inglês. Em português seria ADN, ácido desoxirribonucleico. Então, é uma molécula. Essa molécula de DNA, quando ela se associa com algumas proteínas, ela forma o que a gente chama de cromossomo, tá? Então, o cromossomo é formado pela associação desta molécula de DNA com proteínas. Na espécie humana, as células do corpo, a grande maioria das células, apresenta dentro do núcleo um total de 46 cromossomos. Mas nos nossos gametas, a gente tem 23 cromossomos. Eu já explico para vocês o porquê dessa diferença em quantidade de cromossomos. Então, o nosso DNA, pessoal, ele forma o cromossomo. Mas o que forma o DNA? Então, o DNA ele é formado por uma sequência de nucleotídeos, que é uma molécula. Nesse momento, nós não estudaremos os nucleotídeos, mas estão dentro da molécula de DNA. Então, esta sequência de nucleotídeos, ela altera entre todos os seres vivos. Então, cada ser vivo tem uma sequência certa, uma sequência própria. Essa sequência de nucleotídeos, ela não muda. E aí, se eu pegar uma sequência de nucleotídeos dentro do DNA, ou seja, um pedacinho do meu DNA, eu vou chamar esse pedacinho de gene, tá? Então, o que é o gene? O gene, ele é um fragmento do DNA, ou seja, é uma sequência específica de nucleotídeo. Esse gene, ele contém um código que será para produzir uma proteína. E esta proteína vai dar as características para nós. Então, o gene, ele está dentro do DNA. Na verdade, o gene é um fragmento do DNA. E o DNA forma os nossos cromossomos. Nessa figura, vocês vão entender melhor. Olha, então aqui eu tenho uma célula. Dentro do núcleo da célula, uma célula qualquer, que não seja o seu gameta, tá? Então, dentro do núcleo das nossas células, temos 46 cromossomos. O cromossomo a gente representa dessa maneira aqui, como se fosse um desenho de um X. Então, nós temos 46 desses aqui dentro do núcleo das nossas células. Esse cromossomo, eu já disse para vocês que é formado por DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, associado com proteínas, que são essas bolinhas vermelhas aqui. Então, se eu pegar o meu cromossomo, ele está entrelaçado a essa molécula de DNA. Então, faz de conta que eu estou puxando essa molécula de DNA, esticando, e eu vou dar um zoom nessa molécula de DNA. Eu vou olhar com mais detalhes o que tem aqui. Tá? Então, eu dando um zoom, eu vejo que a minha molécula de DNA, ela tem esse formato, a gente fala que é um formato de dupla hélice. Vocês vão estudar em outro momento. E aí eu disse para vocês que um pedacinho do DNA é um gene, tá? Então, o cromossomo é formado por DNA, então dando um zoom num pedacinho do DNA, eu estou encontrando
essa estrutura aqui com esse monte de palitinhos coloridos. Esses palitinhos coloridos são os nucleotídeos, que a gente vai estudar aí mais para frente. Mas estão vendo que existem sequências diferentes? Então, por exemplo, azul, amarelo, vermelho, verde, azul, amarelo, verde, azul. Esta sequência aqui, ela é única nos seres vivos. Esta sequência, um pedacinho dessa sequência forma o que a gente chama de gene. Então, ao longo do meu DNA, que está no meu cromossomo, eu tenho aproximadamente 25 mil genes, ou seja, 25 mil pedacinhos aqui. Cada gene tem uma sequência, um código, que vai ser utilizado para produzir uma proteína. E esta proteína é o que vai dar uma característica para você. Por exemplo, a cor da pele. Para que vocês tenham uma pele em tons mais escuros, você precisa ter maior quantidade de uma proteína chamada melanina. Então, você tem no seu DNA um gene que comanda a produção da proteína melanina. Então, por exemplo, as pessoas que têm pele mais clara, quando o gene ele é traduzido, vai produzir uma pouca quantidade de melanina. As pessoas que têm pele mais escura vão produzir uma quantidade de melanina maior. E essa é a característica, que seria, por exemplo, o tom da pele. Então, existe lá o gene responsável pela cor da sua pele, pela cor do seu cabelo, pela cor dos seus olhos, não apenas cor, tá? Existem genes que vão ter a informação para a sua estatura, o quanto você poderia crescer. Existem lá genes que comandam a produção de outras proteínas, a formação dos seus órgãos. Então, tudo isso está dentro do seu DNA. Então, tudo que você é uma tradução da informação que está dentro do seu DNA, ou seja, é uma tradução dos seus genes. Então, dentro do nosso corpo, nós temos lá trilhões de células, só que essas células são de dois tipos diferentes. Nós temos as células que a gente chama de células somáticas e temos as células sexuais. As células sexuais são os nossos gametas, então no caso os espermatozoides para os homens e o ovócito para as mulheres. Então quem são as células somáticas? Todas que não são gametas, As células somáticas são aquelas que fazem parte dos órgãos e dos tecidos. Dentro destas células existem 46 cromossomos dentro do núcleo de cada uma dessas células. Você tem trilhões de células. Em cada uma delas, você tem 46 cromossomos e todas elas são iguais, ou seja, todas elas apresentam o mesmo código, aquela mesma sequência de nucleotídeos, os mesmos genes, tá? Só que essas células somáticas, que têm um total de 46 cromossomos, metade desses cromossomos vieram do seu pai e metade dos cromossomos vieram da sua mãe. A gente chama esses cromossomos de cromossomos homólogos, quando um veio do pai e o outro veio da mãe. Então, nessa figura aqui, nós estamos representando um par de cromossomos homólogos. Um veio do papai e o outro veio da mamãe. As células somáticas a gente representa dessa forma aqui, 2N igual a 46. O que significa isso? 2N significa 2 conjuntos de cromossomos, que são os cromossomos homólogos, ou seja, 2 porque um veio do pai e um veio da mãe. Então, você tem dois conjuntos, um conjunto que veio do pai e um conjunto que veio da mãe, num total de 46 cromossomos. Quando você nasce, você tem uma quantidade de células somáticas, mas você precisa crescer. Então, você tem que aumentar a quantidade de células. Para que essas células somáticas aumentem em quantidade, todas elas sejam iguaizinhas, elas são produzidas pelo processo de mitose. Então, se eu tenho uma célula 2N igual a 46, ela vai se dividir em duas células 2N igual a 46. Cada uma se divide em duas.
Cada uma se divide em duas e você vai aumentando o número de células. Então, quando você está crescendo, você está fazendo mitose, aumentando a quantidade de células e todas elas sendo iguais. Quando você precisa regenerar um tecido, também é feito mitose. Nas células sexuais, que são os nossos gametas, dentro do núcleo tem a metade do número de cromossomos da célula somática. Então, tem 23 cromossomos. E essa célula ela é representada como N igual a 23. N por quê? Porque tem apenas um conjunto de cromossomos, que não são mais os cromossomos homólogos, eles foram separados. Então, um conjunto de cromossomos no total de 23 cromossomos. Então, você tem uma célula sua que vai dar origem aos seus gametas. Só que essa célula que vai dar origem aos gametas, ela é uma célula 2N e ela tem 46 cromossomos. Mas ela precisa produzir células com a metade do número de cromossomos. Então, existe uma divisão celular chamada meiose, que ela é exclusiva para a produção de gameta. Meiose porque divide ao meio a quantidade de cromossomos. Então, nessa célula aqui tem 46. Então, uma célula com 46 produz 4 células com 23 cromossomos cada uma delas, com a metade do número de cromossomos. E vocês já vão entender porque isso é importante, tá? Nós temos um nome específico para falar do conjunto de cromossomos que todos nós temos dentro das nossas células. Então, esse conjunto de cromossomos a gente chama de cariótipo. O cariótipo ele é representado numa figura que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Então, o que é cariótipo? É um conjunto de cromossomos presentes no núcleo das nossas células. Quais células? Nas células somáticas, ou seja, naquelas células que formam seus tecidos, que a gente diz que é 2N igual a 46. Então, na célula somática tem 2 conjuntos de cromossomos homólogos. Um veio do pai e um veio da mãe, num total de 46 cromossomos. No cariótipo, a gente representa 2 tipos de cromossomos diferentes. Os cromossomos que a gente chama de autossômicos ou autossomos e os cromossomos sexuais. Então, desses 46 cromossomos, alguns e a maioria são cromossomos autossômicos e outros são os cromossomos sexuais. Esses cromossomos autossômicos, eles carregam os genes que, quando são traduzidos, dão as características gerais para o seu corpo. Por exemplo, a cor do cabelo, como eu já disse, a cor da pele, a cor dos olhos, o formato dos órgãos, características gerais. Os códigos, os códigos que faz você ser do jeito que você é. Onde é que eles estão? Dentro desses cromossomos do tipo autossômicos ou autossomos. Mas você tem também alguns cromossomos que a gente chama de cromossomos sexuais. E eles têm um nome, tem 2 tipos diferentes. O cromossomo sexual do tipo X e o cromossomo sexual do tipo Y. Como o próprio nome diz, qual é a função desses cromossomos? É determinar o sexo biológico de um indivíduo. Como assim, professora? Se o ser vivo tem 2 cromossomos do tipo X, esse ser vivo é uma mulher, no caso, ser humano. Se esse ser humano ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y, então esse ser humano é do sexo masculino. Então, nós temos lá os cromossomos autossômicos formando o seu cariótipo junto com os cromossomos sexuais. Nos autossomos tem os genes que dão as características gerais para o seu corpo e os cromossomos sexuais determinam o sexo do indivíduo. Então, se for mulher é XX e se for homem é XY. Aqui eu tenho a representação de 2 cariótipos. Esse cariótipo do lado esquerdo é o cariótipo de um homem e esse do lado direito de uma mulher. Professora, como que eu sei? Você olhando assim sabe se é de um homem ou se é de uma mulher? Sabe. Como?
através do cromossomo sexual. Ele não é ele que determina o sexo biológico. Onde é que estão esses cromossomos sexuais? Aqui no finalzinho da representação do seu cariótipo. Então, por que eu sei que esse cariótipo é de um homem? Porque tem um cromossomo do tipo X e um cromossomo do tipo Y. Então, eu disse no slide anterior que XY dá o sexo masculino. E aqui eu tenho 2 cromossomos do tipo X. O cromossomo X ele é um pouquinho maior do que o cromossomo Y. Então, se a pessoa tem 2 cromossomos X e não tem nenhum Y, é uma mulher, porque mulher é XX. O que são esses outros palitinhos aqui na figura? Cada palitinho desse é um cromossomo, tá? Esse cariótipo, ele é uma fotografia tirada dos cromossomos, logicamente num grande aumento, e organizados nessa posição. O que é essa organização? Estão vendo que esse parzinho, eles são iguais. Então, esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Mas esse número 1 aqui é muito diferente do número 22. Então, por que está organizado aos pares? Porque são cromossomos homólogos. Então, este cromossomo é homólogo a esse. E a gente fala que esses são cromossomos do par 1. Este cromossomo é homólogo a esse, cromossomos do par 2. Então, nós temos par 1, par 2, par 3, par 22 e par 23. Por que par 23? Pares são em 2. Então, se você contar a quantidade de palitinhos aqui, tem que ter quanto? 46, não são 46 cromossomos nas células somáticas? Estão todos aqui, organizados aos pares de cromossomos homólogos. Então, por exemplo, esse primeiro aqui veio do pai e esse da mãe. Esse veio do pai, esse da mãe, do pai e da mãe, para todos eles, tá? Então, quando esse indivíduo, esse homem foi formado, ele é fruto da fecundação de um espermatozoide do pai dele com um ovócito da mãe dele. Então, esses cromossomos que fazem parte desse homem, metade estavam no espermatozoide que era do pai dele e metade estava no óvulo que era da mãe dele. E aí formou uma pessoa do sexo masculino, por quê? Porque combinou um cromossomo sexual X com um cromossomo sexual Y. Então, nós temos uma representação aqui que o homem é 44A mais XY. O que é isso, professora? Esse A significa autossomos. Então, nós temos, no total não são 46, mas nós não temos 2 que são sexuais. Então, o que são todos os outros? Então, do par 1 até o par 22, a gente fala que são cromossomos autossômicos. São todos autossômicos. Então, são aqueles que dão as características gerais para o indivíduo. Estão todos aqui. Então, todas as informações dos genes que dão todas as suas características estão aqui, ó, nesses cromossomos todos aqui, até o 22. Esses 2 últimos, que estão no par 23, eles servem para dar o sexo biológico do indivíduo. Então, a gente diz que um homem tem 44 autossomos, porque vem até o par 22, mais um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, são 22 pares de autossomos mais XY. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Só que aqui eu estou dizendo aos pares e aqui o número total. Quando esse homem ele forma o seu espermatozoide, a quantidade de cromossomos tem que dividir ao meio. Então, no espermatozoide vai um do par 1, um do par 2, um do par 3, um do par 4. Vai um autossomo de cada par, então vai ter um total de 22 autossomos. E quando chegar aqui no cromossomo sexual, vai ou o X para um espermatozoide ou o Y para outro espermatozoide. Então, o homem ele produz milhares de espermatozoides. Metade dos espermatozoides estão carregando o cromossomo sexual X e a outra metade o cromossomo sexual Y. E no caso da mulher? A mulher ela tem também 22 pares de autossomos que estão aqui,
mais 2 cromossomos X, ou 44 autossomos no total, que são todos esses daqui, mais XX. Quando a mulher vai produzir o seu gameto, o seu ovócito, essa quantidade tem que ser dividida ao meio. Então, vai 1 do par 1, 1 do par 2, 1 do par 3 para o gameta ovócito, num total de 22 autossomos, um de cada um até chegar no par 22. Chegando no par 23, divide ao meio. Qual é a possibilidade de cromossomo sexual? Só ir o X. Não estou falando que ela produz um só, eu estou dizendo que todos os ovócitos dela eles são desse tipo. Tem 22 autossomos e um cromossomo X. As mulheres produzem um tipo de gameta apenas, uma opção. E os homens produzem espermatozoide deste tipo, que está levando o cromossomo sexual X, e outro tipo de espermatozoide que está levando o cromossomo sexual Y. Daí, quando vai acontecer a fecundação, que é o encontro dos gametas, nós temos o ovócito tem que se unir aos espermatozoides. Só que a mulher, lembra lá que a mulher só produz um tipo de ovócito? Então, no ovócito da mulher, em todos eles, tem os 22 autossomos, que são os cromossomos que vão levar as características gerais, e tem um cromossomo sexual X. Então, todos os ovócitos da mulher vão carregar o cromossomo sexual X. O homem, ele vai ter espermatozoide que está carregando o cromossomo sexual X e vai ter espermatozoide que vai estar carregando o cromossomo sexual Y. Então, se esse ovócito se unir com esse espermatozoide de cima, nós temos X com X aqui. X com X, daqui resultado, uma menina, uma mulher. Então, se esse ovócito se unir com esse espermatozoide, nós temos um bebê que está ganhando XX. Então, esse bebê vai ser menina. Se esse ovócito se unir com este espermatozoide que está levando o cromossomo sexual Y, eu vou ter um bebê XY. E esse bebê vai ter sexo masculino. Tá? Então, quando acontece a fecundação, lembra que eu disse que o gameta tem que ter a metade do número de cromossomos? Por quê? Porque quando eu tenho 22 autossomos, se unindo com 22 autossomos daqui, você tem um total de 44 autossomos. Quando eu tenho um cromossomo X junto com mais um cromossomo X, nós temos o XX. E 44 autossomos mais XX, essa pessoa tem um total de 46 cromossomos. Na espécie humana, todos os indivíduos com características normais têm que ter 46 cromossomos. Então, por isso que o gameta tem que ter a metade, para que na hora que aconteça a fecundação, o número de cromossomos da espécie seja mantido num total de 46 cromossomos. Então, se esse ovócito se junta com esse espermatozoide, é a mesma coisa, 44 autossomos mais XY, então são um total de 46 cromossomos.